Torcedor do Fluminense, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC. Pessoal, falando da vitória do Fluminense ontem contra o Nova Iguaçu. Ainda não foi o time principal, mas jogou bem, vencendo por 3-0. É o líder do Campeonato Carioca. O Renato Augusto estreou ontem, jogou bem ali. Não jogou a partida inteira, mas jogou bem, participou de um gol. E o torcedor fica animado, né, com esse time para a temporada de 2024. Douglas Costa também chegou recentemente, já falando como jogador do Fluminense. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Entrou durante o jogo, o Fluminense venceu por 3-0 a partida tetra. E eu quero te ouvir sobre estes minutos iniciais do Renato Augusto. E fica à vontade também, porque eu sei que o Cezinha já mandou mensagem, já mandou falar aí o que ele está pensando desse Fluminense. Eu tô sabendo já. Né, assim, um início muito bom de um quase terceiro time, né, do Fluminense, mas comandado pelo Marcão, que é um cara que conhece toda essa base, faz essa transição, né, dessa molecada de Xerém para chegar ao profissional, e ainda com os reforços, né, aí Renato Augusto que entra no segundo tempo, aí tem o Antônio Carlos, Gabriel Pires, vários, até o Lelê, né, que tá jogando, está sendo fundamental, fazendo gols também, o Kaique, que é muito bom jogador. Tem uma safra muito boa, o Fluminense faz um trabalho muito bom e mostra isso nesse início de campeonato, né? Dos times grandes aí que estão mesclando, né? O Vasco agora já colocou o time titular, mas no início estava mesclando também. O Flamengo nem se fala, né? Só jogou o primeiro jogo com o time titular. E o próprio Botafogo, que o Thiago Nunes faz muitas mudanças. Mas aí o Marcão mantém esse time que tem um entrosamento, porque essa molecada se conhece muito e faz o início, tanto é que é líder do campeonato. Quem vencesse o jogo seria o líder, né? Porque o Vasco, como empatou, o Fluminense e Nova Iguaçu jogavam pela liderança. O Fluminense bem superior no jogo, né? 3-0, jogando bem. E aí, assim, já vai preparando toda uma situação para o Diniz, né, quando o elenco já está treinando, mas muito mais opções, né, para esse Campeonato Carioca, para a temporada, e tem apresentações, né, assim, jogadores experientes, Douglas Costa também aí para ser apresentado. É um Fluminense que vai se montando, se fortalecendo e dando mais opções pro Diniz com essa molecada que está muito bem no Carioca. Tá aí, galera, pessoal do ESPN FC falando do Fluminense, da vitória de ontem contra o Nova Iguaçu, 3-0, mais uma boa atuação do time, mesmo não sendo o time principal, mas está jogando bem com a garotada ali, né, o Marcão fazendo essa transição, a garotada ali com um pouco dos outros jogadores e o Marcão que está comandando o time. A gente não sabe se ainda nessa próxima rodada o Diniz já vai colocar, né? O Diniz já vai voltar com o time principal. Mas o time que está entrando aí está dando conta do recado, está vencendo. O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca. Douglas Costa, que foi anunciado recentemente, já falou como jogador. É uma ótima peça aí para o Fernando Diniz. Todo treinador, né, gostaria de ter essa dor de cabeça aí. O Douglas Costa, Renato Augusto, que chegou também, já fez a sua estreia ontem, jogou bem, participou ali de um gol. É um jogador que tem muita técnica, muita qualidade, assim como o Douglas Costa, como foi citado muito bem pelo Pascoal, tem uma arrancada ali, um chute também muito forte ali, chuta bem de fora da área. Então o Fluminense só tem a ganhar com jogadores dessa qualidade. É um elenco ali recheado de bons jogadores, precisa, né? Um time que quer ser campeão, quer continuar brigando por títulos, tem que ter um elenco de qualidade. O Fluminense manteve a base da temporada passada, teve uma saída ali que foi a do Nino, um zagueiro titular absoluto. Vai ser difícil achar um zagueiro à altura do Nino, mas o Fluminense se reforçou bastante e com certeza vai continuar brigando por todos os títulos dessa temporada de 2024. Logo mais, né, vai estrear o time principal, já estão aí treinando para voltar estrear, né, no Campeonato Carioca. Enquanto isso, a garotada aí, os outros jogadores estão dando conta do recado, o Marcão fazendo um bom trabalho e a gente aguarda o próximo jogo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa aquele like também se você está contente com esse começo de temporada do Fluminense, apesar de não ser o time principal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.